Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer aqui uma correção no simulado virtual visando as avaliações externas, avaliação trimestral que vem pela frente aí. Vamos falar hoje dos descritores 13, 14 e 15. Primeira questão, leia o texto abaixo, que é do descritor 13. Identificar a informação principal em um texto. Tá aqui o texto. Vamos ler a questão primeiro. Qual é o assunto desse texto? Qual é o assunto principal, né? Chupeta deve ser usada? Muitos são os pais que não são adeptos do uso da chupeta pelos filhos, pois acham que pode prejudicar a arcada dentária. A fala é a amamentação. No entanto, pesquisas recentes, uma feita na Argentina e a outra na Dinamarca, mostram que a chupeta não prejudica o aleitamento, desde que seja oferecida quando a amamentação já está bem estabelecida, entre 15 e 30 dias de vida da criança. A chupeta só prejudica a amamentação se for oferecida nos primeiros dias de vida, quando o bebê ainda está aprendendo a mamar, porque a musculatura usada e os movimentos exigidos não se reproduzem na hora da mamada. Além disso, a chupeta toca uma área do céu da boca muito próxima à arcada dentária, o que pode causar ânsia de vômito ao mamar no seio. Aí vamos à questão. Qual é o assunto desse texto? Letra A. A formação dos dentes das crianças. Letra B. A importância da amamentação. Letra C. As pesquisas recentes sobre aleitamento. Letra D. As consequências do uso da chupeta. Está aqui já marcado de vermelho que a resposta é a letra D. As consequências do uso da chupeta. Nós vamos discutir um pouco como chegou a essa resposta. Então, a ideia principal do texto, ela resume todo o assunto do texto. É falado sobre a ideia principal, que é o assunto principal, durante todo o texto. Diferente das ideias secundárias, que podem ser citadas, mas depois volta a outros assuntos. Nesse caso aqui, falou todo o texto sobre a consequência do uso da chupeta. Falou aqui que não atrapalha no aleitamento materno, mas atrapalha na questão dos dentes, opinião pessoal minha. Aqui, ó, a formação dos dentes da criança. Não, aqui porque o texto só trouxe relação ao aleitamento materno, não atrapalha, não citou quase em relação aos dentes. B, a importância da amamentação, o texto não fala disso. Você vê que o título já traz, a chupeta deve ser usada, não fala sobre a importância da amamentação. Cita a amamentação para dizer que a chupeta não prejudica a amamentação. E eu até acho que nem é essa a preocupação dos pais em relação a prejudicar a amamentação. Sim, prejudica que os dentes ficam tortos, enfim, até outros. C. As pesquisas recentes sobre aleitamento também não é o foco principal, embora citou pesquisa aí. Então, se você ler com atenção e compreender, é fácil identificar a ideia principal. Então, as consequências do uso da chupeta. Porque o que o texto trouxe foi para explicar isso aí. 2. Leia o texto abaixo e responda. Continua sendo o descritor 13. Identificar a informação principal em um texto. Longe de pendurar a chuteira. Quem solta a voz para anunciar que o maraca é nosso, sabe o que está dizendo. Sentado do lado oficial do Vasco, que é o esquerdo, ou do Flamengo, o direito, o torcedor que aguarda uma semana ou mais para vibrar pelo time do coração se sente em casa no estádio Jornalista Mário Filho, popularmente conhecido como Maracanã, nome de um pássaro. Essa íntima relação provocada pelos quase 200 mil metros quadrados de complexo de lazer começou há 50 anos, quando o jornalista Mário Filho iniciou sua batalha em prol da construção de um mega estádio para a Copa do Mundo de 1950. Assim como a linha da história, que por vezes parece repetir, o Maracanã, inaugurado em estado inacabado para a partida entre jogadores de São Paulo e do Rio, 3-1 para os paulistas, está prestes a respirar novos ares e entrar novamente
para a história em 2014, quando o Brasil abrigará a Copa do Mundo. Então a gente percebe que esse texto foi escrito antes de 2014, né, que o Brasil fez a Copa do Mundo em 2014. O assunto desse texto é a Copa do Mundo? Não. A história de um estádio? Que está aqui essa é a resposta. A reforma de um estádio ou o nome do Maracanã? A história de um estádio. Que aqui ainda citou que está prestes a respirar novos ares e entrar novamente para a história em 2014. Aqui só confirmou a história do Maracanã, citou aqui os torcedores, né, raiz, que esperam o final de semana para ir até o Maracanã, para ficar do lado esquerdo, que lá ele é dividido por onde se comporta a torcida, né? Torcida dividindo o estádio, de um lado a torcida do Flamengo, que já tem o lugar certo, do outro a torcida do Vasco. Então não é difícil identificar a ideia principal, o assunto principal de um texto. Tem que ler o texto inteiro e ver todo o assunto, tudo que fala a respeito de um determinado complexo, de um determinado assunto. Nesse caso aqui foi a história do estádio. A gente percebeu aqui que foi citando a ordem cronológica de quem teve a ideia, do jornalista Mário Filho, de como começou. A obra foi inaugurada mesmo inacabada, toda uma história em volta do estádio de Maracanã. Agora, leia o texto abaixo e responda. Essa é do escritor 14, que é distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Muita gente erra esse tipo de questão. O trecho que apresenta uma opinião no texto é... Então vamos ver aqui. Crucificado pela gripe, porco é animal de estimação de famoso. Ainda não há provas que o incrimine definitivamente pelo atual surto de gripe que atingiu 11 países. Mesmo assim, o porco já vem sendo julgado culpado por autoridades mundo afora, que determina até a morte de criações inteiras. Na última segunda-feira, 27, a Organização Mundial para a Saúde Animal reiterou que ainda não foi comprovada a relação entre o vírus e os animais e pediu que a gripe suína seja denominada gripe da América do Norte. Mas para algumas pessoas, pouco importa se a culpa é ou não do porco. Para elas, o animal não é um inimigo, e sim um companheiro para todas as horas. Então, daqui distinguir fato de opinião, gente. Fato é uma coisa que acontece, é divulgada, é registrada em pesquisa e não tem como negar. Nesse caso aqui, quando surgiu a gripe suína, as pessoas já vão logo associando ao animal, né? Surgiu aquela gripe, aí centenas de milhares de animais são sendo mortos mundo afora, que o pessoal fica com medo, né? Então eles pedem até a Organização Mundial de Saúde para não associar nome de vírus a nome de pessoas, a nome de país, para não criar aquele estigma. Nesse caso aqui foi o porco. Aí tem a pergunta. Distinguir um fato de opinião. O trecho que apresenta uma opinião no texto é: o porco já vem sendo julgado culpado por autoridades mundo afora. Letra B. O animal não é um inimigo, e sim um companheiro para todas as horas. Letra C. A OIE reiterou que ainda não foi comprovada a relação entre o vírus e os animais. Letra D. Pediu que a gripe suína seja denominada gripe da América do Norte. Então tá aqui, já foi marcado, já está marcado, vocês podem ver a letra B. Tá aí, o animal não é um inimigo, e sim um companheiro para todas as horas. Isso aqui você percebe a opinião pessoal, quando ele falou que é um companheiro para todas as horas. É opinião, e nem todo mundo pode pensar dessa forma em relação ao porco, o animal porco. Então isso aqui é uma opinião pessoal do autor. Aqui o porco já vem sendo julgado culpado por autoridades mundo afora. Isso aqui não é opinião, é fato, porque isso acontece em período de pandemia. Só pelo fato, igual teve gripe suína, gripe aviária, o pessoal já para de comprar vamos supor, a carne de porco de exportação de determinado país, só por uma notícia dessa. Então, isso aí não é opinião. E essa parte aqui de que a Organização Mundial da Saúde também não é opinião, isso aí está no texto, realmente foi feito. Pediu que a gripe suína seja denominada gripe da América do Norte, também fala claramente no texto. Isso aí é fato. Seguindo, leia o texto e responda. Outra questão de diferenciar fato de opinião.
Entenda melhor o que acontece com a natureza. Eu vou ler a primeira pergunta. O trecho em que há claramente a opinião do autor é: aposto que ninguém vai querer ficar com uma janela no sorriso. B. Ela começa a nos dar sinais de que está sendo prejudicada. C. Quer entender melhor o que acontece com a natureza quando as pessoas não cuidam direito dela. D. Imagina que você não gosta de escovar os dentes e por isso acabou com uma tremenda dor de dente. Eu nem vou ler o texto aqui, vocês podem estar lendo aí com calma, mas só aqui nessa letra A, que a resposta é essa, aposto. Aqui em primeira pessoa, isso aí é uma indicação clara que é a opinião. Quem aposta? Eu. Aposto que ninguém vai querer ficar com uma janela no sorriso. Então isso aqui, só esse verbo aqui nessa conjugação, aposto, indica a opinião do autor. As outras não, ela começa a nos dar sinais de que está sendo prejudicada, isso aí é uma parte do texto. Quer entender melhor? Tudo parte do texto, mas essa aí não. Então, a indicação de primeira pessoa dentro de um texto é um indicativo claro de opinião. Então, tem que observar todos os conectivos que formam o texto para descobrir. Mas dentro do contexto também dá para descobrir. Mas aqui nós fomos por frase separada, mas deu para descobrir também. Agora aqui texto 1 e texto 2. Tem aqui no texto 1 a imagem aqui, diversidade, né? Uma criança ou um boneco de uma criança negra, asiática, também aqui é dois tipos asiáticos, olhinho puxado, né? Característico lá do chinês, japonês, tailandês, que é uma meia cabelo louro, meio amarelado, outra ali uma cor mais mulata. Então vemos aqui diversidade. Tem aqui o texto 2, diversidade Tatiana Belink. Um é feioso, outro é bonito, um é certinho, outro esquisito. Um é magrelo, outro é gordinho. Um é castanho, outro é ruivinho. De pele clara, de pele escura. Um fala branda, o outro dura. Olho redondo, olho puxado, nariz pontudo ou arrebitado. Cabelo crespo, cabelo liso, dente de leite, dente de siso. Um é menino, outro é menina, pode ser grande ou pequenina. Um é bem jovem, outro de idade, nada é defeito nem qualidade. Tudo é humano, bem diferente, assim, assado, todos são gente. Cada um na sua, e não faz mal, diversidade é que é legal. Vamos, venhamos, isto é um fato, tudo igualzinho, ai como é chato. Vocês viram na imagem do texto, a gente viu diversidade nas figuras, e o texto 2 trata do mesmo assunto. Então aqui, esse é o do descritor 15, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de texto que trata do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Esse descritor, pessoal, é quando você precisa amadurecer sua leitura para você perceber sutilmente as diferenças de texto, de tratar de maneira diferente de um mesmo assunto. Igual aqui nós vimos os dois textos tratarem do mesmo assunto. Um texto é puramente linguagem não verbal, que só traz as imagens, e o outro cita. Da mesma forma, você lê uma mesma notícia em dois veículos de comunicação diferentes, dois jornais impressos diferentes, dois jornais televisivos diferentes, aí cabe a você fazer análise, como foi tratada aquela informação. Então, esse escritor trata disso. É tipo uma comparação. Aí vem aqui a pergunta. O texto 1 e o texto 2 tratam do mesmo assunto. Pode-se dizer que nos dois textos são, letra A, expostas crianças de origem chinesa e japonesa? Não, porque os dois textos mostram uma diversidade. Não trouxe unicamente criança chinesa e japonesa. Tinha criança negra ali na imagem, e no texto 2 falou claramente de todas as raças. B. Mostradas pessoas com as mesmas características? Acabei de dizer, não, ao contrário, pessoas com características diversificadas. Letra C. Apresentadas pessoas com características diferentes. Essa é a resposta. Os dois textos falou desse assunto. Um de forma não verbal, com as imagens, e o outro de forma verbal.
D. Exibir as crianças que sofrem preconceito pela aparência. Nada nos fez inferir essa informação. Porque a gente tem que analisar o que está escrito no texto. Ali mostrou a diversidade, mas não citou nada sobre isso. Poderia em outro texto falar desse assunto, mas nesses dois textos aqui não falaram. Aí vem a sexta questão, que é do mesmo descritor. Em relação aos textos, é possível afirmar que... Aqui tem os textos. Curtas infantis serão exibidos nesse domingo no Palacinho. Tem o texto aqui. Eu não vou ler o texto, vocês podem estar lendo depois. Letra A. O texto 1 apresenta um resumo do livro Mãos de Vento, Olhos de Dentro. B. O texto 2 mostra os curtas infantis oferecidos pelo cinema de Palacinho. Letra C. Os textos 1 e 2 falam de Mãos de Vento, Olhos de Dentro, obra de Galasso. Letra D. Os textos 1 e 2 não estão voltados ao público infantil. Então a resposta é a letra C. Vocês podem ler o texto aí, que vocês vão descobrir que os dois falam do mesmo tema, do mesmo assunto. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo com outros descritores, sempre trazendo descritores para vocês. Um abraço.